O Japão rompeu décadas de silêncio com um orçamento militar recorde, enquanto a China acaba de cruzar uma linha vermelha com sanções severas contra gigantes americanas. O tabuleiro geopolítico nunca teve tão instável. Então, para saber o que vem a seguir, fica comigo até o final, deixe seu like, se inscreve e bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora lá. O mercado financeiro brasileiro encerrou nessa sexta-feira em um ritmo mais lento, típico de recesso de fim de ano, mas com movimentos importantes. O Bovespa ele fechou numa leve queda de 0,08%, aqui na faixa dos 160.327 pontos. O Ibovespa ele foi pressionado pela saída de recursos para o exterior e pelas incertezas do cenário político nacional. Mas mesmo assim, gigantes como a Vale garantiram um suporte ao índice, subindo em quase 3%, impulsionados pelo minério de ferro. A Petrobras também fechou no azul, acompanhada pela alta do petróleo e sinais de fim de greve dos petroleiros. Já o dólar comercial ele teve uma alta expressiva de 1%, encerrando o dia cotando em perto dos R$ 5,58, que foi a 7ª alta consecutiva do dólar frente ao real. Já no setor corporativo, os destaques negativos foi a Axia Energia, já que as ações dela despencaram mais de 2% após a aprovação de uma distribuição bilionária de reservas, e o varejo também sofreu, com as quedas significativas na Magazine Luiza e nas lojas Renner. O governo do Japão aprovou um plano de orçamento de defesa recorde para 2026, superando a marca dos 9 trilhões de ienes, o equivalente a cerca de 318 bilhões de reais. Esse valor ele representa um aumento de mais de 9% em relação ao ano anterior e marca um avanço de um programa de 5 anos para dobrar os gastos militares do país, atingindo a meta de 2% do PIB. O objetivo central é a dissuasão contra a China, que é classificada pela atual estratégia de segurança como o maior desafio estratégico do país. O orçamento foca precisamente em mísseis de longo alcance e arsenais não tripulados, como drones aéreos e subaquáticos, para reforçar a defesa das ilhas do sudoeste e a capacidade de contra-ataque. Essa mudança é significativa porque ela afasta o Japão de décadas de uma postura puramente defensiva pós-Segunda Guerra Mundial, em um momento em que as tensões regionais, especialmente em torno de Taiwan, atingem novos patamares. Em um novo episódio de tensão entre as duas maiores economias do mundo, o governo da China anunciou sanções severas contra as 20 empresas e os 10 altos executivos do setor de defesa dos Estados Unidos. A medida que entrou em vigor nesta sexta-feira, dia 26 de dezembro, é uma resposta direta à recente aprovação pelo governo do Trump de um pacote recorde de vendas de armas para Taiwan, avaliado em mais de 11 bilhões de dólares. Entre as gigantes afetadas estão Boeing, Northrop Grumman e a L3Harris. As sanções incluem o congelamento de todos os ativos que essas empresas e indivíduos possuem no território chinês, além da proibição de qualquer transação com entidades do país. Para os executivos, como Palmer Luckey, fundador da Anduril Industries, a medida também impõe restrições de vistos e proibição da entrada na China continental, Hong Kong e Macau. Pequim reafirma que a questão de Taiwan é a sua primeira linha vermelha que não deve ser cruzada, classificando o fornecimento de mísseis e drones pelos Estados Unidos como uma interferência direta com seus assuntos internos. Esse movimento ele reacende o risco geopolítico na região e coloca o mercado de defesa global em alerta para novas retaliações. Já o ouro está vivendo um momento histórico, caminhando para fechar 2025 com seu melhor desempenho anual desde 1979. Os contratos futuros do ouro precioso dispararam quase 71% esse ano, superando com folga o índice do S&P 500. O preço, que começou o ano em torno de $2.600, ultrapassou a marca histórica de $4.500 por onça Troy nessa semana. Essa disparada é alimentada por uma combinação potente de incerteza geopolítica e movimentos estratégicos de grandes potências. Com conflitos intensificando na Ucrânia e Oriente Médio, além das tensões da Venezuela, os investidores eles buscam o ouro como um porto seguro contra a inflação e a desvalorização das moedas. Um fator-chave é a corrida dos bancos centrais, liderados pela China, para aumentar suas reservas de ouro e reduzir a dependência do dólar americano. E o rally pode não parar por aqui. Analistas do JP Morgan já prevêem que o ouro pode romper a barreira dos $5.000 em 2026. Agora, mais recente do Senado Notícias, o Senado Federal aprovou um texto que regulamenta a governança e a fiscalização da reforma tributária, o chamado PLP 108 de 2024. O projeto, que agora volta para análise da Câmara, traz mudanças importantes na estrutura de novo sistema. Um dos pontos centrais é a criação do Comitê Gestor do IBS, que será responsável por arrecadar e distribuir o novo imposto para estados e municípios. O relator, senador Eduardo Braga, incluiu um teto de 2% para o imposto seletivo sobre produtos prejudiciais à saúde, como cigarro e bebidas açucaradas, algo que não constava no texto dos deputados. Outras novidades incluem um aumento para R$100 mil no teto de isenção para compras de veículos por pessoas com deficiências e a regulamentação do split payment, que separa impostos automaticamente no momento da compra para evitar sonegação. O texto também define o ITCMD, Imposto sobre Herança, que será aplicado de forma progressiva por faixas e passará a incidir sobre bens em trusts no exterior. Com essas modificações, o projeto ele retorna à Câmara para
palavra final antes das sanções. Já a 3tentos, empresa de agronegócio que completa 30 anos em 2026, detalhou seus planos para mitigar riscos ambientais e acelerar a expansão pelo Brasil. A grande aposta da companhia é o que o CEO João Marcelo Dumoncel chama de hedge climático. A estratégia consiste em diminuir a concentração geográfica no Rio Grande do Sul através da expansão para estados como Mato Grosso, Pará e Tocantins, buscando maior estabilidade no faturamento diante de quebras de safras regionais. No Sul, a novidade é a aposta na canola, apelidada de aposta canadense. A companhia investiu 60 milhões de reais para adaptar sua planta em Ijuí para processar a oleaginosa, que serve como uma alternativa rentável ao trigo para a segunda safra. Com novas unidades de etanol de milho em construção no Mato Grosso e no Pará, a 3tentos projeta que o crescimento virá majoritariamente dessas novas fronteiras, equilibrando a relevância histórica das operações gaúchas. Já o mercado de criptoativos enfrenta um dia forte de pressão vendedora nesta sexta-feira. Enquanto as tensões geopolíticas globais voltam a ditar o ritmo dos investimentos, o Bitcoin recuou para casa dos 87 mil dólares, acompanhando uma liquidação generalizada em ativos de risco. Essa queda ocorre em um momento de fuga capital das redes, com investidores buscando projeção em ativos tradicionalmente resilientes. Enquanto as criptomoedas sofrem, o ouro e a prata registram rallies expressivos. O ouro, inclusive, caminha para fechar o ano com a sua maior valorização em mais de 4 décadas, se consolidando como porto seguro preferido diante dos conflitos no Oriente Médio e nas incertezas na Venezuela. Analistas apontam que o Bitcoin, apesar de ser chamado de ouro digital, ainda se comporta muito mais como um ativo de tecnologia alavancado em momentos de crise geopolítica aguda, com o preço operando abaixo dos custos médios dos detentores de curto prazo, hoje 101 mil dólares. O sentimento do mercado permanece na extrema cautela, aguardando uma sinalização de estabilidade para retomar o fôlego. Agora, um dado impressionante que ilustra o peso da regulação na Europa é que o Google agora possui um item específico em seus relatórios trimestrais chamado literalmente de multas da Comissão Europeia. O valor acumulado sobre a rúbrica atingiu a marca de 10,5 bilhões de dólares em 30 de dezembro de 2025. Para se ter uma ideia da escala, no final de 2024, o valor era de 6,3 bilhões. Esses números mostram que a fiscalização e as sanções contra as grandes empresas de tecnologia na União Europeia se tornaram tão frequentes que as multas deixaram de ser eventos isolados para se transformar em um item de custo operacional normal nos balanços financeiros. Um cenário que levanta sérias questões sobre o âmbito de negociações no continente e como o excesso de regulação está moldando as estratégias das Big Techs globais. Agora, um dado fundamental para entender o alívio na pressão de vendas do Bitcoin é a queda drástica na movimentação das baleias em direção à Binance. Durante esse mês de dezembro, a gente viu um volume de entrada dessas baleias na corretora ser reduzido praticamente pela metade. O fluxo mensal, que atingiu um pico de quase 7,9 bilhões de dólares, despencou para cerca de 3,86 bilhões em apenas algumas semanas. Esse recuo nos depósitos de grandes detentores é um sinal de que a urgência para liquidar as posições diminuiu significativamente. Com menos Bitcoin novo entrando na maior corretora do mundo para ser vendido, o mercado ele ganha um fôlego importante para tentar sustentar os níveis de preço atuais. Um dado psicológico fundamental para monitorar a resistência do mercado é o preço médio do custo dos detentores de curto prazo, chamado de Short Term Holder Cost Basis. Atualmente, esse nível está posicionado na casa dos 101 mil dólares. Esse indicador é extremamente relevante porque ele representa o preço de memória recente dos investidores. Como o Bitcoin está sendo negociado abaixo dessa marca, a maioria desses participantes entrou no prejuízo, e o que tende a gerar um sentimento de cautela ou pressão vendedora conforme o preço ele se aproxima novamente desse valor. Historicamente, o custo base do curto prazo ele atua como um suporte de tendência de alta, mas ele se transforma em uma resistência pesada quando o preço ele cai para baixo dela. Que o Bitcoin ele retome o fôlego e mude o sentimento atual, ele precisa reconquistar e sustentar acima dos 101 mil dólares. Agora, um indicador preocupante para a estrutura de preço atual é o fluxo líquido de capital, Net Capital Flow, que mostra que o dinheiro continua saindo da rede de forma consistente. O mercado ele está perdendo capital diariamente, com os participantes vendendo suas posições no prejuízo em uma velocidade superior à realização de lucros. Mesmo com alguns dias isolados de respiro, a média móvel de 7 dias permanece no território negativo, sinalizando que o capital ele ainda não parou de sair do ecossistema. 3 dias positivos e uma semana não foram suficientes para reverter essa tendência de saída. Essa saída persistente de capital é um reflexo direto da falta de confiança no curto prazo. Enquanto não se tornar consistentemente positivo, o Bitcoin ele deve continuar encontrando dificuldades para sustentar qualquer rally de recuperação. Então é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve e até amanhã.